ponto, contraponto, dá-te dá-me um argumento que a conversar é que a gente se entende. Olá a todos, o meu nome é Carolina Deslandes, sejam bem-vindos ao meu podcast em parceria aqui com o Mel, a duas vozes. O meu convidado de hoje é um homem extraordinário. Eu arrisco-me a dizer que seria a resposta dada por 90% da população quando fossem questionadas de quem é a pessoa mais feliz do mundo. É um apresentador conhecido de todos, um sorriso conhecido de todos os nossos corações, João Baião! Carolina! Que introdução tão querida, tão simpática. Não, mas é verdade, amor. Eu acho que tu és tipo a pessoa, a personificação. Eu estou sempre a dizer, eu vou sempre ao teu Instagram dizer, é para isto que eu pago a minha internet. Que não paga, é verdade, peço imensa desculpa agora, mas que é para isto que se tem internet. Para ver as coisas que tu pões na tua quinta, agora os teus conteúdos a dançar e a cantar. Tu és uma pessoa do bem. Mas a internet é isso, é um motor, é uma ferramenta para sermos felizes, para nos motivarmos uns aos outros, não é? Absolutamente. Para quê? Coisas tóxicas. Ainda há pouco tempo, um último post que eu achei tão engraçado, que é: o meu corpo não me pede ir para o ginásio. Não me digam mas isso. as pessoas levam a mal. Pois, levam tudo a mal, mas mesmo que tu digas bom dia, há pessoas que levam a mal. Mas eu não vou ler, eu já não vou ler. Pois. Eu só soube que tinham levado a mal porque hoje estava a caminho daqui com o meu manager, ele disse, olha, aquele teu vídeo deu um problema, e eu, deu? Deu, foram lá para os comentários, não leio. Mas tudo dá problemas. Não vejo. E eu não, por acaso, eu não dou muita atenção. Porque também, felizmente... Quem é que não gosta de ti? Há sempre alguém que não gosta. Não Há é. sempre alguém que não gosta de mim. Mas eu vou-te dizer uma coisa, é tipo pessoas que não gostam de chocolate, não é para confiar. Não é para confiar. Uma pessoa que diz, eu não gosto do João Baião, é uma pessoa que não é para confiar, amor. É uma pessoa que não gosta de um gatinho bebê. Mas sabes que isso é um peso? Às vezes é um peso. É exatamente por isso que eu queria, é exatamente sobre isso que eu queria falar contigo. Porque eu dei por mim a pensar assim. Uma pessoa que é conhecida por ser a pessoa mais feliz do mundo, as pessoas não sabem disto, calculo, mas tu mandas mensagens dia da mãe, tu mandas mensagens no dia da mãe, para dizer, Carolina, só para te desejar um feliz dia da mãe. No dia da mulher. A ti e à tua mãe no dia da mulher. Às vezes mandas-me no Natal. Quando eu lancei o Mulher, disseste, Carolina, adorei este teu projeto. A introdução faz-me lembrar o Game of Thrones, o arranjo de cordas maravilhoso. E eu pensar assim, como é que este homem tem tempo sequer de ouvir as minhas coisas com mais pormenor que a minha família? Porque eu vivi sempre apaixonado por música. Eu sempre vivi obcecado, no bom sentido, por grandes atuações, performance, enfim. E os meus ídolos sempre foram mulheres. Eu sou música. Eu adorei a tua atuação com aquelas mulheres maravilhosas no prémio... Também me enviaste mensagem. Prémio Play. É incrível. Tu és a coisa mais querida. Não. No outro dia estava a falar disto com a Bárbara Bandeira. É verdade que ela estava a dizer... Ela estava a dizer, eu quase que me ponho em causa a pensar como é que alguém é assim tão fixe? Eu não sou assim tão fixe. Eu pensar, eu também não sou assim tão fixe. Mas eu não quero que as outras pessoas sejam fixe. Eu sinto necessidade de fazer isso. Sempre fui assim. Sempre fui assim. Mas isto, quando eu digo que é um peso, não quer dizer que eu já me obrigo a fazer porque as pessoas acham que eu sou querido e sou simpático. Mas quer dizer que, como toda a gente, não és feliz e radiante todos os dias, calculo. Sim, não sou feliz e radiante, mas também não sou triste ou deprimido nos intervalos. Percebes? Sim, eu tenho uma essência. Aliás, eu só notei que tinha esta essência que é estranha a algum leque das pessoas, porque as pessoas olhavam para mim e diziam, mas tu não és normal, essa tua energia... Porque eu, até aqui, eu não notava. Para mim era... Quanto é que tu emagrecias a fazer o Big Show Sick? Não, uma vez fiz esse exercício. Não é que havia um mito que tu emagrecias 3 quilos por Big Show Sick? Não emagrecia. Não emagrecia porque eu também gosto de comer. Também... Não, mas aquilo era... Eu não sei como é que tu... E há a célebre frase do fica aí, vai fazer o seu xixizinho e volte para aqui, não sei o quê. Tu estavas o tempo inteiro, no tempo da música, assim, de um lado para o outro, e a pessoa... Tu não paravas um minuto. Como é... Eu tenho uma história para te contar. Sim, conta. A minha avó Redonda, que já não está cá, mas que contava esta história a toda a gente, dizia que eu adormecia e assim que tu entravas no Big Show Sick a contar, ou sei, eu levantava-me e começava aos berros a dançar à volta da mesa da sala dela, e que era a coisa que eu e o meu irmão mais gostávamos. Isso não é bom? Não, é incrível. É bom. É incrível que tu... Mas a coisa mais engraçada é... Isso acontecia quando eu tinha 4 anos e eu tenho 32 quase... Continua a acontecer, portanto. E nunca ninguém te viu fora desse nível de entrega, fora desse pico de energia. És conhecido, calculo que tu sejas conhecido por toda a gente neste país e amado por toda a gente neste país. Sim, eu sinto como se fosse da família das pessoas. E eu gostava de ir um bocadinho mais para trás, antes de chegarmos aqui ao ponto deste episódio, que é efetivamente como é que é levar com esta carga, porque acaba por ser também uma carga, que é a pessoa mais feliz do mundo. Mas quando é que tu percebes que... Olha, eu tenho jeito para isto. As pessoas
gostam de me ouvir, eu gosto de comunicar e eu tenho jeito para fazer isto. Há um momento em que tu percebes, olha, que se calhar... Não, a minha vida sempre foi eu sou do tempo ainda que a televisão era a preto e branco e tinha que pedir autorização aos meus pais para me levantar da mesa e tinha horas para me deitar e eu ia sorrateiramente, levantava-me e ia ver o que estava a dar na televisão, porque eu depois tudo aquilo que via, e eu vibrava com os festivais da canção, com o concurso de missas, com os espetáculos, eu vibrava com a visita da Cornélia, que foi um concurso que nos marcou tanto, todos aqueles programas, e depois eu tentava transportar tudo isso para a minha vida de brincadeira do dia-a-dia. Tinha uma lei que era sagrada, que era saía da escola, a primeira coisa era fazer os trabalhos da escola. Porque eu fui sempre muito organizadinho, muito compenetradinho. Eu seguia muitas instruções dos professores. E então chegava a casa a fazer os trabalhos da escola. Depois era escuteiros, era futebol, era ginástica, era teatro na rua com os meus colegas, era teatro... O meu irmão tem mais de 9 anos do que eu. Ele tinha já um grupo de teatro já com peso em termos de repertório. E ele levava-me, eu com 9 aninhos, lá fui eu. E tudo isto era uma coisa que mexia fascinava. Muito comigo. E depois tinha um quintal, eu levava a minha irmã, às vezes um bocadinho contrariada, e inventávamos teatros. Eu tinha um cartaz que havia, à semelhança do Vitinho, havia antes uma família pitucha que terminava sempre o dia e para os meninos irem dormir. Tinha uma canção, vamos dormir, meninos como nós, nananana. E o meu pai uma vez ofereceu-me um desenho e eu, às vezes as minhas brincadeiras era dar aulas, porque eu também quis ser professor, dar aulas àqueles bonecos. E então pegava na minha gramática de português, hoje vamos dar morfologia. Vamos lá, menino Tosé, e depois fazia isto. Depois fazia uns exercícios, uns pontos, e era a minha irmã que os fazia todos. Meu Deus E a minha do céu. vida, a minha infância foi sempre povoada com estas brincadeiras. Porque sou de uma geração que as crianças brincavam na rua, ao peão, andavam de bicicleta. Tu achas que a felicidade é uma coisa que se cultiva? Achas que teres memórias tão boas da tua infância e memórias tão boas em casa, a brincares com a tua irmã, a veres essas coisas todas, achas que isso é uma coisa que já vem de trás? Sim, vem. Uma semente que se cultiva e que se vai-se colhendo os frutos ao longo da vida. Sim, eu acho que sim. Eu acho que nós ficamos sempre com coisinhas, estas tais sementes, ficamos sempre... e tem a ver com tudo, não só das brincadeiras que nós temos, dos valores que os nossos pais nos passam, as relações que travávamos, porque estávamos longe de saber que vinha aí as redes sociais, que havia internet, a coisa era muito vivida socialmente. Nós sabíamos, eu lembro-me eu jogava futebol e até nem jogava mal, fazíamos campeonatos de futebol de ruas contra ruas. Percebes? A minha praceta era a praceta Fernando Pessoa e depois íamos jogar contra a Rua Egas Muniz. E havia esse confronto saudável, percebes? O Santo António, que eu me lembrava quando montavam as barraquinhas do Santo António. Eu tive uma infância tão feliz. Não, e vê-se, e a forma como tu falas disso, vê-se mesmo que deve ter sido maravilhosa. Foi. E depois no Natal a família juntava-se, eu pegava nos meus primos e organizávamos um espetáculo de teatro. E lá íamos nós fazer. Era uma felicidade tão grande quando chegava àquela altura. E quando é que tu sais dessa coisa do ator, do teatro, que nunca saíste verdadeiramente, mas quando é que tu priorizas a televisão e tornaste-te apresentador? Porque na altura eu comecei a trabalhar, porque eu venho de uma família modesta e tive que começar a trabalhar para ajudar os meus pais. Tinha a hipótese de estudar à noite, só que estudar à noite implicava deixar de fazer teatro. E eu achava que a vida não... Eu tinha uma paixão tão grande, um fascínio tão grande por aquilo, sem saber alguma vez se um dia... Eu sei saber, por exemplo, se havia um conservatório para atores. Não sabia, não tinha a mínima ideia. Eu sabia que vivia muito obcecado com o ecrã. Eu preenchi cupons para um concurso que na altura o Rolson Nato tinha, que apelava muito ao improviso, que era o Faz de Conta. O que eu preenchi de cupons, recortei das revistas para concorrer, nunca fui chamado. Nunca fui chamado. Porque era um teste à tua criatividade, ao improviso. Nunca fui chamado. Eu vivia muito aquilo e depois já fazia teatro nos escuteiros, porque eu dirigia uma secção de teatro de um grupo de escuteiros da Buraco, onde eu nasci, e fazia parte do grupo de teatro onde o meu irmão... E um dia vi um anúncio num jornal, não sei se te lembras do Sete, que era um jornal, era o grande jornal dos espetáculos deste país. A sério? Eu à quarta-feira Sete vibrava. é o nome da minha agência, Sons em Trânsito. Pois. É a única coisa Sete que era o jornal de todos os espetáculos. A sério? E então eu vibrava com a quarta-feira, que era quando saía para ver os espetáculos, entrevista com os artistas, os meus ídolos da altura, Lena D'Água, Adelaide Ferreira, enfilar ali, aquelas doces. Eu era completamente fascinado pelo mundo da música e do espetáculo. E um dia vejo o anúncio a dizer, à procura de novos talentos. Isto já depois de muitas peripécias a nível de teatro amador. E concorri com textos meus
e ganhei a eliminatória, fui à final e ganhei a final, e depois, nessa altura, um dos jurados era a Rita Ribeiro e o Igor Sampaio, que me convidaram, mais o Igor, a ir fazer um casting, na altura dizia-se audições, agora é casting, ao Teatro Nacional para um espetáculo, só que era também envergonhado, era tímido, tinha sempre muito medo de avançar, e até que um dia fui, e pronto, e depois fiquei numa coprodução entre o Novo Grupo e o Teatro Nacional, Homem Coragem, de Brest, mas mesmo assim continuei a conciliar o espetáculo do Teatro Nacional, em que de repente entras no Teatro Nacional e estás com a Dona Eunice Munhoz, o Rui de Carvalho, o Rogério Paulo, incrível. Depois a peça acabou, eu voltei ao meu trabalho, porque eu não deixei o meu trabalho na altura. Sabes, há coincidências tão engraçadas, eu falo muito, desculpa. Tu fala, eu adoro ouvir-te. Eu adoro ouvir-te. O meu primeiro emprego foi num café. E depois, ao pé do café, existia uma fábrica tipografia, mas não era litografia. E então o que é que eles faziam? Que depois acabei por ir trabalhar para lá. Foi só a empresa que imprimia as capas dos grandes artistas de música. Portanto, eu trabalhei na empresa que imprimiu o Thriller de Michael Jackson. E então fizemos capas e capas. E então aquilo era tudo ali ligado. O meu mundo. Depois trabalhei e foi quando, depois desse espetáculo que fiz no Teatro Nacional, o Novo Grupo, a Irene Cruz e João Lourenço, convidaram-me para ir para a Companhia de Teatro Aberto, e foi aí que eu tive que optar. Falei com os meus pais e eles disseram: pronto, se é isso que tu queres, é uma vida que tu sempre sonhaste. E foi aí que começou, pouco a pouco, no teatro independente. Tu sentiste alguma vez que os teus pais tinham medo? Que era uma coisa assim, que esta vida artística era uma coisa que os assustava muito? Porque eu sinto que isso hoje em dia, agora começou a acalmar um bocadinho. Quando eu era mais nova, os meus pais tinham pavor e diziam-me sempre: o que tu vais fazer quando acabares o curso da faculdade é contigo, mas pelo menos a faculdade acabas, a escola acabas. E eu tentei ir para o Chapitou, eu tentei ir para António Arroio, eu tentei fazer tudo. E a minha mãe disse: não quero nada saber nada disso. Tu acabas a escola, acabas a faculdade e depois escolhes. Tu sentias essa coisa dos teus pais do tens a certeza? Não, porque eles conheceram-se dentro deste meio. Eles são de Beja. Os meus pais conheceram-se na Capricho de Beja, onde aconteciam muitas atividades culturais. A minha mãe fazia teatro e o meu pai foi um bocadinho mais além, porque o meu pai estudou música, canto e tocou na orquestra da Gulbenkian. Okay. Portanto, e teve a oportunidade de, por exemplo, ingressar na emissora nacional, porque ele cantava muito bem. E teve a hipótese de se ingrar enquanto, por exemplo, cantor profissional. Mas era uma pessoa muito vertical e que não engolia sapos. E ele começou a ver aqueles joguinhos de bastidores que nós sabemos que existe desde sempre, e ele, não, aqui a mim não me apanham. Mas eles sabiam que a minha paixão era esta, sabiam, porque me acompanharam desde pequeno, nas minhas brincadeiras, tudo isso apontava para isso, mas sem nunca perceber, ou sem nunca antever, que eu um dia tinha a hipótese de ter ali uma fresta, uma porta aberta. Vamos lá tentar. Sempre deixaram mandar, perceberam sempre as minhas escolhas, e quando eu tive a oportunidade de entrar pela porta do teatro profissional, só me disseram: tu é que sabes que isto poderá ser instável ou não, mas o caminho é teu, nós estamos cá para te apoiar. Quando estreou o Big Show Sick, é aquele boom nacional, não é? Toda a gente falava, toda a gente via, toda a gente... Eu nem quero imaginar o que era para ti andar na rua nessa altura, porque agora as pessoas... Eu acho que esta coisa das redes sociais, com tudo o que tem não é de mau, mas é um desafio constante, porque as pessoas têm um acesso muito rápido às coisas, aos outros, mas isso veio normalizar e aproximar a pessoa do artista, a pessoa da figura pública. E então já não há aquela coisa de... Havia uma sorte de te apanhar numa esquina ou num supermercado ou no que é que fosse, e devia ser uma euforia tremenda. Tu pensaste no tipo de apresentador que querias ser, ou foi-te proposto o desafio e tu foste só como tu és, e isso acabou por se tornar... Porque criaste uma marca a partir desse programa. Porque não foi nada delineado. Antes até do Big Show, eu fiz um programa com o Filipe Lafera, ainda na RTP, estavam os canais privados a nascer, e aí foi o grande impacto em termos do grande público. Mas aí era um registro diferente. Estava como ator, com pé de revista, enfim, em que eu tive a oportunidade, através desse programa da Grande Noite, de repente estar no mesmo palco com a Teresa Maiuco, Calena d'Água, a Dulce Pontes, enfim, grandes atores da nossa Revolução Nada, José Viana. Quando me foi proposto o Big Show Sick, não me disseram nada, disseram que vamos fazer um programa e é uma festa, você já viu o Chacrinha? Já vi bocadinhos, não é bem igual, mas é uma festa. Mas não houve nada, a mim só me deram um guião. No primeiro Big Show eu lembro-me que estava vestido de Charlie Chaplin e só me deram um guião. Aqui vai cantar esta e vai cantar esta. E nem sabia mais nada.
Nada, nada, nada. E de repente vejo-me numa arena cheia de gente, com a música aos berros, em que tu... Fui andando. Não foi... Nada foi Estudado ou foi não, esquema? tu tens de ser assim, tens de estar aos gritos, tens de estar a fazer... tens que mandar as pessoas fazer xixi. Não tens... As coisas foram acontecendo naturalmente através da minha inexperiência. Foi a forma que eu senti, de uma forma orgânica, conduzir aquela emissão de 4, 5 horas. Tu sentias que havia alguma, há bocado falávamos sobre isso lá fora, que havia alguma cenobeira dos artistas ao princípio com o programa, de ir lá cantar, que ainda havia aquele músico que dizia, não, eu não vou ao programa. Sempre. Aliás, o programa tornou-se, ainda antes da era dos reality shows, tornou-se o programa mais polémico da televisão portuguesa nessa altura, pela postura, pela estética, pela forma como, pelo tipo de convidados que aquilo tinha e também pela recusa de alguns cantores que se mantinham à distância daquele tipo de identidade enquanto programa de televisão. Coisa que quer dizer, eu não... Ao princípio eu achava aquilo tudo... Levava aquilo como se fosse para mim, percebes? Sim, ficavas magoado. Ficava magoado, mas depois quer dizer, comecei a desdramatizar. Porque, de facto, o programa ganhou uma dimensão que eu jamais imaginaria. Eu lembro-me que o programa começou às tardes e um dia eu estava a fazer teatro, porque eu sempre conciliei o teatro com o programa, e encontro um colega ator a dizer-me assim, e eu ia para a matinê e ele disse assim, tive ontem a ver o programa, é divertido, mas não estou a ver a minha mãe de 70 anos agarrada àquilo. Foi precisamente o contrário. As pessoas mais velhas e as crianças foram as que agarraram naquele programa e se divertiram. Eu lembro-me de ter a sensação, agora só racionalmente já adulta consigo fazer este exercício aquilo foi das primeiras experiências que tivemos em Portugal de televisão sem cerimónias. Ou seja, a televisão era uma coisa para a qual as pessoas se vestiam de uma certa maneira, onde havia um certo tipo de vocabulário, uma postura, uma seriedade. E eu sinto que as pessoas estavam a precisar dessa lufada de ar fresco, de conversarem umas com as outras, da música, da energia, da dança. E foi assim das primeiras vezes que as pessoas sentiram, ok... E passa uma mensagem também muito poderosa que é, há espaço para toda a gente. Claro, exatamente. Tu hoje em dia já não tens muitos casos de uma pessoa que responda a um anúncio de um jornal ou que responda a um casting e de repente se torna astronómico. Ou seja, acabou por criar uma coisa muito inspiradora de boy next door, de esta pessoa que vem de uma família modesta, que respondeu a um anúncio de jornal, de repente rebenta e está aqui na televisão a falar como as pessoas falam. A roupa dele não é toda chique nem XPTO, é uma pessoa que se está a divertir. Normal, exatamente. Porque o público hoje em dia, há empresas de castings que organizam grupos, ali não, naquela altura era o público que queria entrar, que queria curtir, os cantores, e era a festa pura, ingênua também, um bocadinho. A Marisa fez parte dos coros do Big Show 5 ou isso é mito? O quê? A Marisa, a fadista, fez parte? Dos coros do Big Show 5 não fez parte de alguns coros, de alguns cantores foram cantar ao Big Show 5. Ok, porque eu achei... Ok, pronto. Eu ando aqui a resolver alguns mitos. E diz-me uma coisa. Tem havido aqui um padrão que eu me tenho apercebido de pessoas assim, com trabalhos com muita exposição, que é, decidem todas viver em sítios longe do centro da cidade, mais recatados. Pronto, eu acredito que é por esta necessidade também de recato e de saber desligar de, ok, acabei de trabalhar agora, deixa-me ir para o meu sítio, ser quem eu sou, com os meus amigos, com a minha família, ter o meu silêncio, ter a minha solidão. E tu acabaste também por ter uma casa, que nós conhecemos todos do Instagram, uma quinta imensa. Não é imensa, pronto, tem um espacinho. Um espacinho. Tu tens lamas. Tenho alpacas. Alpacas. Alpacas, não! Lamas e alpacas. Lamas e alpacas, ok. E zebras, e cangurus, e camelos. Pronto, então vamos provar. Ele diz que tem uma quintazinha, percebem? Ele tem uma tem quintazinha, um um espacinho. A minha última menina eu, é a Camila. tenho um bulldog francês. Eu tenho um espacinho. Tu tens uma quinta imensa. Quando é que tu tomas a decisão de ter uma quinta cheia de animais? Olha, aquilo que estás a dizer, as pessoas procuram o refúgio, o solidão. Eu nunca procurei isso, que eu gostei sempre foi da confusão. Okay. Eu consigo encontrar a minha paz, a minha solidão no meio de Nova Iorque, em Times Square. Consigo. Sempre fui assim. Eu estudava em frente à televisão, o meu pai dizia sempre, como é que has de aprender grande coisa aqui em frente à televisão? Eu estava a ver os concursos, estava a estudar, a fazer os trabalhos das coisas. Eu nunca procurei os silêncios, eu sempre fugi dos silêncios e sempre quis estar rodeado de muita gente. Esta questão de repente, procurar um espaço, começou tudo com esta paixão dos animais. Mais cães, porque eu desde pequenino tenho cães. Então comecei a ter muitos cães em casa. E às tantas... O que é que são muitos? Já tinha 2, depois já tinha 3, já tinha 4, dentro do apartamento. Começou a ser
Impraticável. Impraticável. E então, um dia, o Zé Raposo e a minha querida João Abreu, que viveu no Cartaz, disse, olha, nós encontramos uma casa no Cartaz ótima, é um espaço, é perto de Lisboa, anda a ver. No campo, não, que chatice, não me apetece. Não sei o que dizer. E um dia fui e fiquei apaixonado, para já pelo preço das casas, que não tinha nada a ver. E depois tinha um espaço, mas eu ficava lá, sozinho, era incapaz. Comprei lá tal casa, uma casa pequenina, com espaço, tinha tudo. Tinha Uma casa pequenina, com 4 zebras na sala. Não, essa não, na altura não, isso ainda foi isso. Na altura só tinha cães. Na altura só tinha cães. Compraste uma casinha pequenina? Uma casinha pequenina. Com jardim para os teus cães? Com jardim, com tudo bem, mas eu não... Aquilo ficar ali, o campo, o silêncio, era uma coisa que me incomodava muito. Que fui ganhando com a idade. Não sei se é com a idade ou não, mas agora, hoje em dia, já é essa coisa que tu dizes de procurar o refúgio, o silêncio. Então a pandemia, adorei. Esta questão da pandemia está... Eu disse isto numa conversa a semana passada. Eu, quando me mudei para Alcochete, eu sempre vivi no centro de Lisboa. Tu vives em Alcochete? Eu vivi em Alcochete. Estive lá semana passada em espetáculos. Não é incrível? É incrível. A minha terra, que não é a minha Pois, terra de mas nascença, mas é. que Estou lá há parece que 5 está sempre anos. de férias. Não, completamente. Mas eu, quando me mudei, o máximo de tempo, eu mudei muitas vezes de casa, mas o máximo de tempo que eu vivi foi ali numa casa ao pé das Janelas Verdes, centro de Lisboa, em frente ao Museu da Arte Antiga, uma confusão gigante. E quando me mudei para Alcochete, eu ia para a varanda da minha casa rezar que passasse um autocarro. Para sentir... Não, isto é uma coisa absurda. Vida, para sentir Ou seja, vida. campo, pássaros, ao pé do rio. E eu queria era ver passar o autocarro, ver as pessoas a entrar e a sair, para sentir que não estava ali sozinha. Pois. Para sentir, portanto, eu percebo perfeitamente essa sensação do ok, agora estou aqui, agora o que é que eu faço? Agora o que é que eu faço? E quando é que tu começas a gostar? Há, quê? 5 anos? 6 anos? Não, há mais. Há mais. 10. Sim, há mais. Porque, entretanto, eu mudei de casa, encontrei uma casa muito mais gira, já para outra zona de Alenquer, e houve uma amiga minha que me ofereceu um casal de lamas, porque tinha em casa e que os pais não podiam ter, porque os pais Que eram mais amigos são velhos. esses que tu tens? Eu não sei. Mas quem é que tem? Ai, eu sei quem é! Não vou dizer, não se pode. Eu não sei quem, ela contou-me. Exatamente. E eu... Está bem, ficam cá por um tempo, mas eu não estou a ver, não tenho assim nenhuma... Ainda por cima, tinha feito, nesse tal programa da Grande Noite, fizemos uma vez um programa sobre o Jardim Zoológico em que eu tive um contacto com uma lama que não foi muito simpática comigo, portanto, aquilo não me deixou assim grandes memórias. E está bem, depois vê-se isso logo... Mas, entretanto, quando nasce o primeiro bebê, e comecei a criar proximidade com eles, então Nunca te já nem cuspiram? sei. Não cuspiram. Nunca te cuspiram? Não, nunca. Às vezes cospem entre elas por causa da comida. Eles lutam sempre por causa da comida, mas mais nada. E de repente começo a construir um espacinho aqui, olha, uma lama, e depois aqui vem... agora querem-me dar um pônei. Um pônei, sim. E depois tenho um macho, tenho que ter a fêmea para fazer o casal. Uma coisa. Quem é que são estas pessoas que te querem dar essas coisas? Mas quem é que a mim nunca ninguém me quis dar um pônei? Não. Uma vez portanto- fui fazer um programa e deram-me um burro. Ainda tens o burro. Não, por acaso morreu há pouco Morreu tempo. o burro. Por causa de uma burra, estás a ver? Eles ficam loucos com o cio e Ai, querem é? saltar a vedação e pronto. Mas depois, eu afeiçoo muito a eles, porque a minha relação com os animais é próxima, mas estás no teu espaço, eu não quero perturbar-te. Não quero que Claro. dês a patinha. Olha, agora dá lá a patinha. Diz lá, olá, olá. Não. E quando começa a criar toque, e há ali um pescar do olho, uma coisa, pronto, perdido. E comecei a criar este elan à volta das coisas, aquilo começou-me a sentir, de repente começo a sentir que, aqui estou tão bem, o que é que eu vou fazer em Lisboa? Tu passas de 2 lamas, um pônei, de onde é que vêm as zebras, amor? Depois, estás a perceber? É que isto depois escalou. É que se tu me dissesse assim, pois pronto, tive uns porquinhos da Índia. Sim, tive mas para além de galinhas e patos e coelhos, percebes? Mas explica. Eu tenho patos lindos, que aquilo são obras de arte. Tu olhas para aquilo e parece que aquilo foi desenhado. Mas como é que Nem tu a Vista tens- Alegre desenha tão bem. E tu tens uma equipa que te ajuda a tratar dos teus animais. Tenho uma equipa, quer dizer, não uma equipa, são 2, 3 pessoas que me ajudam. São 2, 3 pessoas que te ajudam. Ok, mas tu, e depois, e já viste muitos animais nascer, que eu vejo lá na tua... Cãezinhos bebés, o quê? Tens póneizinhos pequeninos também, já Tenho, tiveste? mas lá um bebê também, que eu Tens queria um dar à bebé? Diana Chaves, mas ela ainda não tem espaço. Pois, amor, é Estás que a as ver? pessoas- estás a Se ver. quiser, se tivesse um espaço, o próximo pônei podia dar para ti e para os teus Eu meninos. não tenho espaço. Não amor. queres? Não. Então, pronto. Só agora que eu te conheço assim, percebes? Estás Senão, a quando ver. eu comprasse a minha casa, eu ia pensar, não, que o João Maior ainda me vai querer dar um pônei, portanto, deixa-me lá comprar um jardim um bocado maior. Então compras e quando eu tiver um animalzinho eu ofereço. Se quiseres, estás à vontade. E diz-me uma coisa, tu começas a dedicar a tua vida também aos animais, não é? Quem vê o teu Instagram sabe que tu passas lá os teus dias com os animais, a criar
a pôr fotografias incríveis na internet que toda a gente fica. Os meus filhos, eu estou sempre a mostrar aos meus filhos, dizer, olha, nós queríamos ir a essa quinta, por Mas tu favor. sabes que toda a gente me pede isso. Pois claro. Porque de repente comecei a pensar a dimensão desta coisa, porque eu não sou muito partilhar e de mostrar muito. Bem, pronto, não tem interesse na minha casa, não tem interesse. Mas comecei por brincadeira, e de repente começo a sentir que as pessoas gostam de ver, e eu acho que se as pessoas gostam, por que não? Não, completamente. E é uma coisa engraçada que tu nunca partilhas coisas da tua vida privada, tu és muito, muito, muito reservado. E de repente, quando dás isso, quando mostras um bocadinho daquilo que é, as pessoas sentem, no fundo, que estás a estender a figura da televisão para o resto da tua vida. Claro, exatamente. Porque eu acredito que as pessoas te consideram um amigo, mesmo as pessoas que não te conhecem, não é? Tu tens muito essa reação das pessoas. Muito, mas desde sempre. Pois claro. Sempre senti como... Uma vez eu fui apresentar o Carnaval, disseram uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Fui apresentar o Carnaval para a SIC, no Rio de Janeiro, e estava no aeroporto, e estava um grupo de brasileiros que me disse uma coisa tipo esta. A gente espera... E não, o Big Show dava. A gente espera por si ao fim de semana como esperamos por Deus. Ei. E tu entendes isto? Isto é de uma dimensão... E de facto sempre houve um carinho muito grande. E agora até já falam de outra coisa, já nem fala. Há muita gente que ainda fala do Big Show Sick. Mas há muita gente que fala... Mas agora há pessoas que vêm ter comigo, que me abordam, já estou a saber se eu estou a fazer teatro, a Casa Feliz. Os seus animais. Claro. Já nem ligam nada para... para... A quinta do teu Manela. Já nem ligam... É que é inacreditável. É que imagina, tu serias a pessoa que eu imaginaria a pegar em animais bebés. Tu serias a pessoa que eu imaginaria com uma quinta enorme. Mas tu tens, percebes? Uma coisa é a pessoa olhar e dizer, de certeza que esta pessoa é mesmo querida com os animais e que tem... E de repente tu és a personificação do que nós queremos todos ver. Não, esquece, os meus filhos são doidos, eu também, cada vez que vou ver. E depois não é só isso, tu entras no sítio dos animais, os animais abraçam-se a ti, tu ficas a dar beijinhos aos animais, ficas ali com isso. É uma coisa, aqueles vídeos que nos vêm parar na internet, muitas vezes dos Estados Unidos ou de outra parte do mundo qualquer, mas é contigo, que és uma cara super conhecida. Eu acho que isso é uma ternura enorme que tu despertas nas pessoas. Por isso é que isso me tem vindo a apaixonar cada vez mais. Eu imaginava que uma vez ia ter um camelo. Nunca imaginei. E agora eu chego ao pé, um bisonte que está já... O camelo é enorme. E o canguru também. O canguru é meio agressivo. Não, o canguru é... Porque é assim, o canguru... Todos os animais, se nascerem contigo, se tu amamentares, eles ficam dóceis. Não é? Okay. No canguru não consegui fazer isso. Tentei ainda com um dos filhotes, mas não consegui porque era forçar muito e era... incomodá-los, e eu não quero. Pronto, os cangurus estão ali, eu até posso ir lá ao pé deles, mas não fazem nada, mas não há festinhas, não há nada, porque não houve esse contacto. Agora... Não dão murros, aqueles às vezes dão murros. Não, isso são os atléticos. Pois, é esses não, estes não. Ainda ontem vi um vídeo de um canguru. Pois é, há uns. Mas há uns assim, todos musculados. Pois há! Os meus não. Os meus não vão ao ginásio. Porque o corpo não pede. Como eu! Os teus cangurus são como eu. O corpo não pede. O corpo não pede para ir treinar. Eu percebo perfeitamente. E o camelo é o maior animal que tu tens. Não tens girafas, ou tens? Não, girafas não posso. Mas sabes que girafas tem o Dr. Povas. Eu já visitei o espaço do Dr. Povas e fiquei fascinado com as girafas, porque elas vieram comer à mão uma frutinha e tem uma língua tão macia. Roxa? Sim, mas tão macia, uma vez dei um amendoim a uma girafa e ela veio com a língua roxa, eu comecei a chorar e disse, a minha está doente. Achei que a minha girafa estava a ter um treco. Como há cães, também há raças que têm cor roxa. Mas o ano passado fui ao Quénia de férias e disse assim, eu tenho que ter uma girafa. E perguntei, mas acho que já não é possível, porque para a girafa tens que ter uma autorização especial, porque elas não dormem deitadas, elas tens de ter uma casa do tamanho delas. Mas são... Mas tu vais acabar a ter uma girafa, tu queres apostar? Mas não se pode, acho que já mudaram a legislação. E diz-me uma coisa, tu podes montar uma zebra como montas um cavalo? Mas eu não quero montar. Não? Não. Mas dá, é possível, há malta que anda de zebra, ou não? Não sei se há malta, eu acho que todos os animais treinados domesticados para, conseguem. E felinos, não tens nada? Hã? Felinos não assim, tipo, é proibido. Não é proibido também. Felinos e símios é proibido, não se pode ter, porque eu tenho tudo registado, tudo legal, que eu jamais teria. Agora... Nem estarias a pôr no Instagram, não, o que seria? Agora, imagina, o meu Camilo, que é o camelo, foi há um ano para a minha casa. Era, com 9 meses, era maior que nós. E agora está enorme. Imagina o que é, tu chegares assim ao pé da casinha dele, ele assim que te vê, vem ter contigo e põe a cabecinha. Assim, tu abraças-te a ele, ele fecha os olhos. Não, isso é uma maravilha. O que é que se faz? Eu desmaiava, que é que se faz? porque o camelo é enorme. Eu costumo ir a um sítio com os meus filhos, que é o Cantinho dos Póneis, tem lá um camelo. Do Paulo Correia? Sim. Exatamente. Aliás, não é um camelo, é um Ele dromedário. tem um dromedário. Tem um dromedário.
E eu não tinha noção. Há animais com que nós não nos cruzamos. Eu nunca na vida pensei cruzar-me com um dromedário. Da dimensão São muito que é. grandes. Os meus filhos estavam a dar comida assim. Meio a chorar, meio a rir. A pensar, que este animal... Mas muito pachola, não é? Muito da querer. São muito pachola. E agora tenho a menina, a Camila, que foi para lá há pouco Que é tempo. Camila. Que é a Camila. Ok. Que está ainda a palpar terreno, porque saiu da braguinha na mão. Saiu do contacto da mãe, ainda está, mas já está. Ok. Ontem estive lá, já está meiguinha, já vem, já baixa a cabecinha. Já algum animal te mordeu? Não, Nunca. não. Já sentiste que algum animal estava triste? Que os animais ficam depressivos, às vezes os cães ou assim. Já. Já. E deve ser difícil. É difícil. Pois, Eu claro. tinha uma cadelinha que tive que a isolar porque ela era má para as outras e fugia. Eu tinha sempre medo que ela fosse para a estrada e fosse atrofelada ou provocasse algum acidente. Eu tive que a fechar. E as orelhas, era uma cocker, e as orelhas dela caídas com um olhar triste era uma coisa que me matava. te matava, Eu às pois. vezes pensava, não. Ai, até me estava a dar vontade de chorar. Porque não... Os animais para estarem... Às vezes as pessoas querem me dar cães ou querem, porque não têm espaço. Eu não posso ter mais. Eu não quero... Porque não os posso ter à solta com os outros, porque não conhecem e havia Claro. problema. E para os ter fechados não quero. Quantos cães é que tu tens neste momento? Agora tenho 15. Está bem? É que eu não posso ter mais cães, é que eu tenho 15. Pois os cães embrulham-se com os cangurus. Já cheguei a ter 30. Já cheguei a ter 30 cães. Nunca te esqueces do nome de um cão. Não. Nada, portanto, são os 30, dizes Edgar, Josefino, copo de leite, xarope para a tosse, Exatamente. tulipa, carica, vamos todos para o banho. Tem todos os nomes de pessoas. Tem todos nomes de pessoas. As pessoas é que têm nomes de cães, a gente ainda não Ok. é todos. Mas tu, quando eras miúdo, os teus pais também tinham assim, tinhas quinta? Tinhas Não. animais? Eu tinha Nada. uma casa com um quintalinho. Foi onde eu nasci, na buraca, e tinha 2 cadelinhas. Uma era a Tonicha, que era uma homenagem que os meus pais faziam à Tonicha, à grande cantora. E outra era a Pasadinha. Pasadinha era uma personagem que a Flor Bela Queiroz fazia num dos programas de televisão, que era uma senhora embriagada. E então a cadelinha, quando começou a andar, parecia que estava bêbada. Então o meu pai chamou-lhe a Pasadinha. Tu algum dia sentes que, ok, eu sei que vocês estão à espera que eu chegue, que eu vá fazer o Big Show, sei que eu vá fazer o que quer que seja, que eu chegue com esta minha vontade e esta felicidade, e eu vá algum dia que tu dissesses, desculpa, eu hoje não estou em condições de ir. Há uma coisa que tenha acontecido na tua vida e tenhas pensado, eu não estou capaz hoje de ser a pessoa mais feliz do mundo em televisão e de fazer isto. Já me aconteceu, eu estava no Teatro Aberto e fui fazer espetáculo no dia do velório do meu avô, e mais recentemente os meus pais morreram com 9 anos de diferença e ambos no mesmo dia, no meu dia de aniversário. A minha mãe 9 anos depois. É incrível, não é? Meu Deus, não sabia disso. O meu pai faleceu no dia 7 de outubro e eu estava a fazer o funeral no dia 8, no meu aniversário. E 9 anos depois, na mesma hora e no mesmo dia, a minha mãe. E eu estava a fazer programas nessa altura. E paraste. Não parei, mas deram-me essa oportunidade de, na altura, por um lado na RTP e agora na SIC, bairro centro da minha mãe, e deram-me toda a disponibilidade para isso. Se eu não me sentisse à vontade, para eu ficar em casa, mas eu não quis ficar. Mas é terrível, porque tu não estás lá. Tu estás a querer. E aí foi a única vez que eu tive que... Não fui fingir, porque eu fui sincero e disse... Foi forçado. Foi forçado porque expliquei, aliás, as pessoas sabiam, mas tive que forjar um tom de meia boa disposição que não era o verdadeiro. Embora as pessoas percebessem que eu não estaria tão efusivo como é normal, mas eu também, o público também pode compreender, mas não tem. Há uma admiração que de repente vai para o seu auge, tem o seu pico de auge, que é olhar para uma pessoa que está a passar por uma perda dessas e está a ir... Se não fosses, seria legítimo, mas, Sim, mas escolher comparecer, o escolher... Eu não sei se seria capaz alguma vez essa capacidade. Não serias e, no capaz fundo, de subir ao palco depois de uma... Acho que não. Porque eu não consigo ser como tu. Nós somos muito diferentes nisso. Eu perco por isso, que é, eu estou triste, toda a gente sabe que eu estou triste. Eu não consigo mesmo. E às vezes devia, porque eu acho que aquela coisa do, não, eu sou como sou, eu acho que isso é muito caprichoso. Eu acho que nós devemos ser aquilo que somos, mas devemos ter capacidade de encaixe, devemos amadurecer a ideia de,
Eu não preciso de ser tudo o que sou em todo o lado, Claro. com a máxima intensidade. Claro. E eu estou a aprender a regrar-me, porque eu não faço por mal. Mas se eu estou triste, é muito difícil para mim fingir que não estou a forçar e tenho muita dificuldade. Não sei se seria capaz assim de subir ao palco. E também porque eu tive uma coisa que acontece, que eu tinha concerto, o meu avô estava muito doente, eu tinha concerto, a minha avó insistiu para eu ir fazer o concerto e o meu avô faleceu durante... Não cheguei a tempo. Cheguei a tempo, pronto, dei-lhe um abraço, ele ainda me ouviu, mas não fiz a despedida como a minha família toda fez. E então sempre fiquei com essa coisa de dar-me ao luxo de dizer eu hoje não estou capaz e hoje não quero ir, que é uma coisa tão legítima como tu dizes. Claro que eu quero ir, exatamente. Eu prefiro ir. Eu E se calhar até estou a dizer isto e no dia que passar por alguma coisa desse género até vou dizer eu prefiro ir, porque eu acho que uma profissão que existe tanto de nós é um lugar também onde nós voltamos para nos lembrar de quem é que ainda somos. Claro. Porque a perda às vezes dá-nos esta coisa de É um desequilíbrio. o que é que fica, onde é que eu vou buscar os bocadinhos para voltar a ser eu, não é? E às vezes isso está no trabalho e é legítimo, porque é muito da tua vida também, não é? Claro, e não é sequer para fazer-me de herói, não tem nada a ver com isso. Eu senti que te via, até porque as pessoas, com certeza, que estavam solidárias comigo e que se calhar estavam ali compreendendo, que estavam ali a abraçar-me também de alguma forma, não é? Claro que sim. Mas esta coisa de, desculpa interromper, essa coisa que mas... dizes que eu não tenho que ser sempre eu em todos os momentos da minha vida, lembra muitas vezes as pessoas, eu às vezes na rua, sou sempre bem tratado e as pessoas dizem assim, mas hoje aqui está muito quieto, hoje não está aos saltos, hoje não está... E eu digo, mas eu não sou sempre assim. Tu achas que as pessoas estavam à espera que tu entrasses no Pingo Doce a pedir queria aqui, Um pacote de açúcar! Uma dúzia de ovos! E agora, estamos a ligar aonde? Ninguém está a falar contigo ao telefone, João. Está sim, senhor, há alguns na minha cabeça. Pois é. Mas é aquela imagem. Eu sei que as pessoas dizem isso a brincar. Não, mas se calhar estão à espera, de Mas repente vêm-te assim mais caladinho. Pois, Ou mais... mas está muito quieto. Mas queria que eu estivesse aqui. Mas passa-se alguma coisa consigo. Dizem-te muito essa, está triste, passa-se alguma coisa consigo. Sim, às vezes dizem. Agora menos, mas tipo cobram entre aspas muito essa tal energia, essa tal vivacidade, esse tal nervo que eu sempre tive e que cá fora, então quando estou sozinho fico mais discreto porque também sou tímido. Como é que é possível? Ninguém, eu não diria nunca na vida que tu és tímido, que engraçado. Então, eu antigamente, ainda antes de ser assim tão conhecido do público, eu saía do teatro, por exemplo, quando estava no teatro aberto, saía e ia a sessões de cinema sozinha à meia-noite. Que foi uma coisa que deixei de ir, não por nada, mas não por medo, é porque fico inibido. Quando as pessoas começam a olhar, e tu onde é que pões as mãos e olhas e não sei o quê, percebes? É só por inibição. Eu, quando não estou no meu habitat, fico ali um bocadinho... Há alguma coisa que tu tivesses, falaste-me disso no cinema, mas há alguma coisa que tu estivesses muito habituado a fazer que de repente tornaste super, hiper, mega conhecido aqui e pensaste, agora já não vou fazer, que senão vão-me estar em cima de mim, eu vou ficar todo nervoso e prefiro não ir. Praia, vais assim à praia? Pois não vou. Pois. Mas eu também nunca fui de andar sozinho, eu sempre... Mas assim um grupo, ei João, bora ali isso vou. à Costa da Caparica. Não, isso vou. E não vou nadar atrás de ti? Não. Não, mas isso vou sozinho, é que eu não... Uma vez fui à praia sozinho e tive toda a tarde escondido. Estava tanta gente e depois, eu vou para ali sozinho, de fato, bem, não. Acabei por me ir embora. Há alguma insegurança que tu tenhas contigo? Há alguma coisa, ou seja, há alguma coisa que tu imaginas, se me propusessem isto, eu ia dizer, eu não sou capaz de fazer isso. Há uma coisa dentro da televisão que tu tens a certeza que quis recusar por não sentires que tem a ver contigo, não te sentires capaz também. Há alguma coisa? Eu nunca recusei nada, embora sempre sentisse que muitas das coisas eu não estava à altura, porque eu sou uma pessoa insegura. Ok. Não é bem insegura, sou uma pessoa que tem muito medo, e se calhar poderá ser um defeito, mas sempre fui uma pessoa que teve sempre muito medo de desiludir quem acreditou em mim. E quis ter, mas isso tem todos os níveis, mesmo quando jogava futebol, do meu treinador ou ginástica, tive sempre medo, não é medo, mas tive sempre algum receio de não estar à altura desta confiança que depositou em mim. Mas nunca recusei porque foi a diversidade de coisas que eu fui fazendo que foi-me dando algum conservatório, percebes? Claro. E nem nunca deixei de fazer nada por causa de cachês, por causa de valores. Eu fiz sempre tudo
Porque tudo na minha vida não foi nada programado. Eu nunca fui um ator dizer, eu gostava um dia quero fazer Shakespeare, quero fazer o Hamlet, eu quero fazer... Não, as coisas foram acontecendo gradualmente e naturalmente. Foi através das propostas que me iam fazendo que eu fui crescendo e agarrando alguns projetos. Embora eu, muito para mim e para um grupo restrito, de eu partilhar as minhas inseguranças. Não, mas eu sempre partilhei, nunca tive medo de dizer, opa, eu não estou nervoso. Mesmo algumas pessoas diziam, não digas isso, não mostres insegurança às pessoas, mas eu não sou capaz de mentir. Claro, eu acho que é uma coisa super natural. É tão natural. Mas eu às vezes pergunto, ou quando estamos a fazer o espetáculo, os monólogos da vacina, ou pergunto à colega, estás nervoso? Eu não, e tu estás? Estou, mas ao fim de tantos anos eu tens nervos, eu tenho muitos nervos. Claro. Cada vez tenho mais nervos. Igualzinho a mim. Não é? Eu fui tocar agora à Vizela, fiz o primeiro concerto de 2023 e estava com o jantar aqui a pensar, não acredito que vou vomitar. Passado 13 anos de estar a cantar e a lançar discos. E consegues jantar? Canções. Eu não consigo. Agora... Consigo, mas não começas uma hora antes a começar aqui pouco, uma coisa aqui. Eu janto muito pouco e depois fico sempre, para que é que eu fui jantar? Porque ficam assim, come lá qualquer coisa, depois está tudo fechado, depois só vais comer porcarias, depois não sei o que, não sei o que mais. Normalmente é o meu manager e normalmente eu tenho de ouvi-lo, porque ele costuma ter razão. Claro. E então acabo por comer alguma coisa e fico sempre até aqui super nervosa, porque eu acho que isso também tem a ver com o respeito que tu tens pelo sítio em que estás a entrar, não é? Eu sinto sempre, eu abro a bilheteira e penso, ninguém vem. Juro-te, eu abro a bilheteira para o Coliseu e durante os meses todos, os 8 meses em que eu tive a bilheteira aberta, era que chegava atrasada, porque tinha havido trânsito ou uma porcaria qualquer, e já toda a gente tinha ido embora, então estava o chão cheio de papéis e pacotes de batatas e tudo, que as pessoas atiravam para o chão, ficavam revoltadas comigo, e só estava lá a minha mãe, assim, sentada à minha espera, a dizer, filha, então era às 9, são 11h30. E eu, mas são 11h30, mas a mim... E eu completamente desaustinada. E eu acho que isso acontece porque eu continuo, não sei se tu tens essa sensação, mas eu continuo a ver uma sala cheia e a pensar, eu não acredito que estas pessoas escolheram vir para aqui ouvir-me. E agora, neste contexto, neste espetáculo que eu estou a fazer há um ano, nos Monólogos da Vacina, eu nunca pensei, isto é uma coisa mais para ti, mais para a vossa área, que eu nunca pensei esgotar um Coliseu do Porto, 3 noites, 4 noites. E aquilo é uma sala que tem sido mais utilizada para espetáculos de música, não para teatro. Eu pensei, estas pessoas merecem muito respeito. Mas isso é incrível. Estas pessoas merecem tudo. Eu às vezes sinto que não consigo encontrar vocabulário para agradecer aquilo que tu disseste. As pessoas saíram de casa e escolheram-nos a nós. Não, é que hoje em dia, eu lembro-me, quando eu era mais nova, não havia nada. um evento cultural, claro. E era... A festa do Avante era um acontecimento. Era a loucura. Agora tu, à sexta-feira, tens não sei quantas coisas a acontecer ao mesmo tempo, todas boas, todas relativamente perto umas das outras, e portanto quando as pessoas escolhem ir à tua, tu ficas... Meu Deus, como assim estão a escolher vir à minha? E imagina, 3, 4 Coliseus do Porto é um feito. É incrível. Tu sentes que a pandemia veio relembrar as pessoas de que há coisas que a presença humana, ou seja, não há nada que substitua a presença humana. Eu sinto que há muito mais afluência agora em espetáculos, tanto em teatro, comédia, concertos. Tu achas que isso veio relembrar as pessoas do, olha lá, nós precisamos muito uns dos outros ainda? As pessoas ficaram muito apavoradas com estes 2 anos em que nós andámos sem saber o que é que era isto. É que de repente jamais imaginaríamos que era uma coisa que podia ser só de filme, vermos ruas como Nova Iorque vazias, tudo fechado em casa, nada a acontecer. Mesmo na nossa área em que muitos fizeram lives a cantar, a dizer poesia, a representar, mas não é a mesma coisa. As pessoas... E podia ter-se aqui dado aqui o inverso, ou seja, as pessoas podiam ficar apavoradas e agora não quer sair, não vou misturar tão cedo em salas com muita gente e de repente é ao contrário, as salas estão cheias, as pessoas viveram muito sufocadas, eu acho que foi o termo, sufocadas. As pessoas abriram a porta e as pessoas tinham muitas saudades. Saíram. E a quantidade de vezes que eu inventei caras daqui para baixo? Pessoas que eu conhecia a pandemia de máscara e pensei, o resto da cara desta pessoa é assim, de repente a pessoa tirava a máscara. Era outra pessoa. Era outra pessoa. Eu comprei a minha casa em pandemia, encontrei-me com a senhora sempre de máscara e pensei, pronto, a pessoa que vivia aqui era esta pessoa. E de repente no dia da escritura ela tira e diz, Carolina, acho que hoje podemos, é outra pessoa. Eu desenhava o resto da cara das pessoas na minha cabeça e de repente era outra coisa, uma coisa estranhíssima. E deixa-me fazer-te outra pergunta. Tu há bocado estavas a dizer, eu até falo das minhas inseguranças, assim, com um grupo mais restrito de pessoas e assim, e falávamos sobre o facto de tu partilhares poucas coisas da tua vida privada. Isso foi uma escolha consciente tua? Ou seja, porque eu sinto que
a tua alegria é um bocadinho de toda a gente, não é? Tu fazes questão de partilhá-la e faz parte da tua profissão. E atenção, faz parte da tua profissão da maneira como tu a vives, porque há muitas outras formas de estar que não são necessariamente como a tua. Isso é uma Sim, escolha tua, mas porque tu és essa pessoa. Nem é uma escolha, é uma coisa orgânica, É uma coisa tua. natural. Exatamente. Mas esse processo de, ok, este lado é para toda a gente, mas o outro eu preciso que seja meu e das pessoas que eu escolho. É uma coisa consciente ou foi uma coisa que foi acontecendo? Foi acontecendo. Na minha vida as coisas nunca foram programadas por etapas e por tipo catálogo. Agora vou ser assim, agora vou ser... As coisas foram acontecendo naturalmente, porque eu naturalmente sempre tive muita tendência, já enquanto vivia com a casa dos meus pais, de reunir pessoas, de organizar jantares, piqueniques, sei lá. Porque isto veio muito daquele espírito escoteiro que eu fui escoteiro e sempre... E quando eu comecei a ter a minha própria... Claro que foste escoteiro, amor. Claro. E claro que te portavas bem nas escolas. Tu me dissesse, eu fazia grafites Não. e peguei fogo a uma sala de aula, eu não ia acreditar. Não, jamais. É porque isso não faz parte... Não, nem na altura grafites nem sabia o que era. Mas eu sempre fui muito de criar movimentos, de criar grupinhos, de criar coisas para fazer. Ou é um passeio de bicicleta, como na altura da escola, e depois criar grupos. Nós temos um grupo que se chama As Teodoras, em que o grupo vamos todos ao cinema uma vez por semana ver um filme e que se parou um bocado com a pandemia. Eu tinha fins de semana em que juntávamos todos em minha casa e ficávamos lá ao fim de semana, o que nós chamávamos em porcas, que era o fim de semana em pijama. Ai, que sonho! Que pijama nem sequer tomava, quer dizer, tomávamos banho, mais ou menos. Mais ou- Ficávamos ali a ver, depois tinha um amigo meu que me trazia, uma amiga minha que me trazia, na altura ainda não havia esta facilidade de vermos outros canais, trazia-me um programa espanhol que era 4 horas em direto de surpresa, que se chamava Sorpresa, Sorpresa. Que era um tipo, estás aqui a falar e de repente uma menina dá de caras, olha para trás e tem os Backstreet Boys, alguém que é surpreendido, agora vem comigo, vamos passear, e de repente entra num estádio cheio de gente e estão lá as Spice Girls. Era uma coisa assim desta grandiosidade. Uau. Em direto. E nós ficávamos obcecados a ver aquilo, cassetes e cassetes daquilo. Portanto, eu sempre juntei, era jantares, eu faço jantares de Natal e depois faço arraiais em minha casa dos Santos Populares. Eu sempre fui de movimentar pessoas. Agora, de juntar amigos. Mas gostas de estar sozinho? Agora gosto mais de estar sozinho. Foi uma coisa que eu... Porque como nesta casa tenho algum espaço em que me posso isolar, pode estar a acontecer um concerto esgotado da Carolina Deslandes lá daquele lado, que eu consigo deslocar-me e estar ali Ao pé do sozinho, Camilo e da Camila. Ao pé do Camilo, da Camila, ou da Cristiana, ou da Josefina, ou da Julieta, que são os burros. Os meus burros são incríveis, são tão doces. Não, porque dizem que os burros são incríveis, super inteligentes e tudo. E Mas meiguinhos. é engraçado essa coisa de aprender a gostar de estar sozinho. Sabes que eu, quando me separei, tinha uma coisa muito, muito peculiar, que era sempre que jantava sozinha, tinha que jantar ou no chão da sala, assim só com um tabuleiro, ou no sofá, assim com um tabuleiro. A ideia de estar à mesa sozinha era uma coisa que me entristecia, mas a um nível que nem era normal. Mas de entristecer, de eu pensar assim, mas tu estás a ser ridícula, qual é o mal? E aquilo coisa... E hoje em dia é dos maiores prazeres que eu tenho, que é engraçado que a idade vai nos dar, não sei se tu sentes isso, esta calma do... Não temos de estar em todo lado, não temos de ir a todas, não é? Até já nem queres ir a todas, que era uma coisa que eu queria. E é estreias e não sei o quê, mas é que de repente começas a perceber que tu em estreias não estás com ninguém. Completamente. Estás aqui, olá Carolina, depois, olha, estás boa, Bárbara, olá Zé, e tu acabas, eu de repente saio de lá cansado, porque cansado não tem que sentido. Epá, está ali a Carolina, eu nem lhe dei atenção nenhuma, já estou... E depois, sabes o que é? A sensação de não dar atenção, de não olhar para as pessoas. E é uma coisa que... A última estreia que eu fui ver José Raposo, eu não saí do mesmo sítio. Eu entrei, e antes de sequer entrar, foi no Casino de Lisboa, antes de sequer entrar até ao meio dali do feio, eu não consegui sair do mesmo sítio, porque era este, era aquele, depois era uma fotografia, não sei o quê. E tu às tantas ficas exausto de não conseguir falar com as pessoas. Não, e agora tu deves sentir esta coisa. Eu sinto isso também. Aquela coisa de... Sai de Alcochete, chega aqui e penso, o que é isto? E tu estás no meio dos teus animais, de repente vais para uma estreia, gente, e ficas aí... Não estava preparado. Neste dia não estava preparado para isto. Tu imaginas daqui a uns anos, ou eventualmente na vida, parares de fazer televisão e ficares só a fazer teatro? Era uma coisa que tu gostavas. Porque eu noto que o teatro é a constante da tua vida.
não é? Ultimamente tem sido mais a televisão. Mas ou quer seja, dizer, é uma sim, coisa que sempre que tu tens um espacinho, Sim. tu estás a fazer. No início tu não abdicaste de fazer. Não, nunca abdiquei. Eu tentei sempre conciliar uma tivesses que coisa e escolher outra. entre um e outro. Ui, não me perguntes. Ai, não posso? Não. Posso Podes fazer? perguntar. Eu não te vou responder. Não, posso. Não sei qual é a resposta. Não sei qual é a resposta. É Mas difícil. é difícil, porque há uns anos a televisão distanciava-se mais em termos de linguagem do teatro, porque era uma coisa muito fria com a câmara. A partir do momento em que os programas começaram a ser muito mais teatrais, em que tens o público à frente, tens uma plateia, há uma proximidade. Embora não seja a mesma coisa, porque tu no teatro estás a servir uma personagem, não és tu, não é o João Baião, não é a Carolina. Então tu fizeste agora teatro, sabes o que é isso? Sim, adorei. Tu ali, num programa de televisão, enquanto apresentador, és um anfitrião, é a tua cara, és tu. No teatro, escondes-te, digamos, entre uma personagem, são coisas diferentes, não é? É muito difícil, eu gosto de contar histórias, mas também gosto de estar com pessoas reais a falar de coisas reais. Portanto, é muito difícil escolher uma coisa e outra. Já fizeste alguma personagem muito séria? Já fiz uma personagem que ninguém imagina. Ninguém imagina, porque já foi há muito tempo, foi no teatro. Foi assim a primeira aposta que o João Lourenço, o diretor do Teatro Aberto, me fez a mim e a alguns atores que estavam no início no Teatro Aberto, que foi fazer, era um monólogo em que eu fazia um skinhead, cabeça rapada. A sério? Era uma coisa. E muita gente hoje, atores, tipo, sei lá, às vezes encontro atores de Maria João Luís ou estes atores assim da minha idade e que dizem, pá, aquela personagem, Alexandre Alencastre sempre me vê dizer, pá, o teu skinhead marcou-me durante muito tempo, que era uma coisa... Tu sentes que eras capaz de repetir hoje em dia? De fazer essa personagem? Sinto, até porque na altura quando o João Lourenço, quando falámos dessa realidade, era uma peça muito que se chamava A Rua, era uma peça que ficava muito do lado mais negro da rua, dos bairros problemáticos. E eu nem sabia na altura o que era o skinhead, ou não conhecíamos a realidade e a filosofia. E então, todas as semanas rapava o cabelo, tinha umas botas da tropa e todos os dias eu partia o vidro de uma cabine telefónica, porque era de uma agressividade, era uma coisa... Meu Deus. É fascinante esse trabalho de não conhecer sobre alguma coisa e ter que pesquisar, teres que ir pesquisar e teres que ser uma pessoa que não tem nada a ver Não tem contigo. É nada. a parte mais, Não tem. para mim é a parte mais incrível do Pois, teatro. e quando as pessoas diziam, porque eu não tenho a noção, eu estou dentro, as pessoas diziam, bem, não quero imaginar quem é este, tu não tens nada a ver, tu não és aquele. Que incrível. É incrível. Se tu Hoje agora- gostava de abordar isso, porque seria de outra forma. Se tu pudesses escolher assim uma personagem mítica que tu nunca tiveste a oportunidade de fazer em teatro, sim, se te desse assim o papel dos teus sonhos, alguma obra literária que tu ames, uma personagem que tu pensasses, quem me dera que alguém fizesse uma peça sobre isto e me convidasse para ser o quê? Não sei, nunca pensei nisso, porque eu nunca fui de me sentar no sofá e dizer, pá, adorava fazer o Rei Lear, por exemplo, ou adorava fazer o Príncipe de não sei o quê. Não, nunca... Nunca pensaste nisso? Não, nunca pensei. Mas fiz uma vez uma coisa que me deu muito explorar o outro lado, o lado mais sério de mim, que foi no Romeu e Julieta, fiz o Tebal do Mal da Fita, o que mata, o que é morto pelo Romeu. E gostei. Gostei de encontrar em mim, porque eu também tenho o lado mau. Claro. Também tenho o lado de me irritar. Não é e lado tenho- mau, lado sombra. Não, o lado sombra. O lado mau no sentido do lado mais sisudo, mais Sim, mais sim. sério, mais gritante, mais irrascível. Porque todos nós temos tudo. Todos nós somos Eu tudo. tenho de certeza, tu não sei. Não, eu também mas tenho. eu tenho de certeza. Eu também tenho. Às vezes também gosto, já olho para aquilo. A mim alivia-me às vezes dizer tipo 3 ou 4 palavrões seguidos. Sim, mas isso palavrões, isso também com a idade, não é palavrões. Pronto, diga-se umas coisinhas e gosto. de Bates brincar. com o mindinho na mesa e não dizes um palavrão. Então não digo. Para a tua então não santa saúde, que também isso nem te faz bem. Nada, alivia tanto. Mas estavas a dizer, foi um trabalho que te trouxe uma concretização, essa coisa de teres de ir às entranhas ter do... ali, de procurar o outro João Baião. João Baião diferente, porque as pessoas estão sempre habituadas o Completamente. sorriso. Mas eu também tenho, todos nós temos todos os lados, não é? Eu não sei como é que tu consegues, juro-te, eu admiro-te, porque é num mundo com tanta coisa a acontecer e com tu manteres o espírito e a energia e sentirmos que não é forjada. Porque muitas vezes o que acontece é liga-se uma câmara, as pessoas transformam-se, não é? E de repente a câmara desliga-se, tu estás com a pessoa. Mesmo eu quando comecei a ser convidada para ir aos programas e assim,
eu tinha algumas desilusões, porque pensava, ok, esta pessoa só se vai interessar por mim a partir do momento em que isto estiver a ser filmado. Até lá era uma coisa, ficas ali num canto quase a pedir desculpa por existir e quase coisa. E eu tenho uma fotografia contigo há 11 anos, quando eu lancei o meu primeiro disco, na SIC. Sim. E que eu te identifiquei, tu foste lá comentar a dizer que prazer receber-te aqui, não sei o que, não sei o que mais. E eu pensei, na internet, Facebook, para aí. Foi a primeira fotografia que eu pus na minha vida assim com... E tu já lá ires comentar e a responder. Portanto, esse interesse genuíno por... Eu acho que tu és uma pessoa que, acima de tudo, gosta de fazer com que os outros se sintam bem e sintam que pertencem. Porque também me pertencem a mim, percebes? Porque eu vivi... Eu sempre fui muito de ter ídolos. Eu uma vez estava a trabalhar numa coisa e um dia, a Dulce Pontes, estava a cantar no casino e ela passou e eu estou enervado, fui ter com ela. Eu gosto tanto. E hoje em dia, que já estou mais próximo daqueles que foram os meus ídolos, eu continuo a admirá-los da mesma e continuo a sentir uma criança, um adolescente. Eu, por exemplo, quando me dizem, eu daqui a pouco, hoje ainda não recebi, mas daqui a pouco tenho o alinhamento do programa da manhã. Se eu sei que vai alguém, por exemplo, eu fico histérico. Ai, a Áurea vai amanhã. Ai, a Carolina dos Landes vai amanhã. Ai, a Ana Moura vai lá amanhã. Eu fico histérico. E fica ali. Gosto de assistir aos ensaios, gosto de ver. Gosto. Porque o espetáculo é isto tudo e sempre fascinar. E nunca perdi, apesar destes anos todos, nunca perdi o encanto desta magia que tem a televisão, que tem o espetáculo, que tem os palcos. Nunca perdi. Que maravilha, querido. Apesar dos medos e apesar das tais minhas inseguranças. Por exemplo, eu agora vi, não sei se posso dizer, mas eu agora vi o Pedro Munhoz ali fora e fiquei. E tive que lhe dizer. Eu, quando estou a fazer o teste de som dos espetáculos, eu estou sempre a ouvir-te a ti e aquele dueto maravilhoso com a Sara Correia. É uma coisa... É incrível aquele dueto com a Sara Correia, é uma coisa... E eu já vou no carro com os meus colegas e eles dizem, João, a nossa musiquinha de sempre. E lá vai aquele altos berros. É uma coisa que... Mas tu não sentes que é a coisa melhor do mundo, o elogio? Então não é. É a coisa melhor do mundo. Eu sinto que se as pessoas praticassem mais, o mundo era um bocadinho melhor. Eu te sinto necessidade. Eu sou como tu. Eu sou incapaz de admirar o trabalho de uma pessoa de morte e não a ver passar e não ir dizer. Não. Porque eu acho que é tão importante essa coisa de, olha, eu tive-te a ouvir e eu acho-te incrível. Ou estive a ver as tuas pinturas, ou estive a ver os teus vídeos, ou o que seja. E de ir dizer efetivamente. Claro, assim como quando eu vi no YouTube a tua atuação com aquelas mulheres extraordinárias nos prémios, o que é isto? Isto é uma coisa... Mas imagina, trabalho aqui de na voz... minha cabeça, coisa... só tu veres-me no YouTube já é uma coisa que eu dá-me vontade de desmaiar, percebes? Porquê? E depois me manda uma mensagem. Claro, porque eu não tive a oportunidade de ver em direto. E quando eu vi aquilo, o arranjo das vozes, aquilo... Foi Diana Castro, que é genial. O poder daquilo, por amor de Deus, eu tenho que... E é isso que eu sinto. É quando ouço um disco que gosto... como foi com a Namor, o teu disco é maravilhoso. É assim. Mas sempre foi assim, com tudo. Eu, uma vez em Nova Iorque, esperei horas e horas pela Liza Minnelli, tinha visto o espetáculo Vitória, Vitória, e tive horas à espera. Estava a nevar tanto que a máquina fotográfica só deu para tirar uma foto, ou congelou. Tive horas. E vou dizer outra coisa. Eu vi a Bela e o Monstro. Horas. Eu vi a Bela e o Monstro, algumas vezes o musical, e vi com a Toni Braxton. Eu fui todas as noites ao teatro à espera da entrada dos artistas para ver se ela saía. E eu ensaiar a dizer can I take a picture with you? E eu não falava mal inglês. Eu ensaiar can I take a picture? E ela nunca saiu por ali. Foi a maior desilusão. Uma coisa que eu não sei se toda a gente sabe é, deixa-me dizer-te isto porque eu sou fã obcecada. Tu conseguiste dar voz a um boneco que és tu, basicamente, que és o Mike Wazowski. Tu és o Mike Wazowski. Completamente o Mike Wazowski é a coisa mais alegre, é genial, o sentido de humor. Os meus filhos são obcecados por Monstros e Companhia por minha causa. Mas aquilo é lindo. E aquilo é incrível. É tão bem feito. Porque aquilo é um bocadinho aquilo que tu fazes. Eu não sei se tu já chegaste a essa conclusão, que é, os Monstros e Companhia, para quem não viu, eles têm que extrair a energia elétrica para sustentar a eletricidade da cidade e tiram isso através dos gritos e do choro. E de repente o Mike Wazowski descobre, em conjunto com o amigo, que o riso tem ainda mais energia. Que o medo. Que o medo e que o choro. E portanto tu acabas por dar voz a um boneco que entra pelo armário das crianças e quer fazê-las rir, e quer fazê-las sentir-se bem. E prova a toda a gente que o bem tem 30 vezes mais força que o mal. E é muito engraçado tu dares voz a esse boneco. Mas foi complicado, porque aquilo... Fez-te um problema nas cordas focais e tudo, não foi? No segundo.
13 anos depois gravei o segundo, Os Monstros da Universidade, e foi porque estava no meio entre o teatro e a televisão, e aquilo... Que eu amo também Os Monstros da Universidade. Meu Deus do céu. É tão bem... Não, mas a carpintaria daquela história é tudo tão bem Não, escrito, não é? incrível, é incrível, incrível, incrível. Uma última pergunta Ai, para ai, ti. ai, ai. Não, mas isto aqui é super... Eu sei, Isto é a coisa mais tranquila do mundo. Sentes que num mundo em que tu vives em diálogo, pergunta-resposta, e em que a tua profissão também te põe em pergunta-resposta, esse cantinho que tu arranjaste com os teus animais é um cantinho de... As relações também vivem sem a palavra constante, sem o veículo da palavra. Sentes que isso para ti é um conforto grande também? É um conforto, mas eu também não gosto de falar sozinho, não é? E eu encontro no silêncio deles, ou no relinchar, ou no ladrar... Uma linguagem. Uma linguagem. E às vezes até não com os outros fazer, mas só o olhar, a forma como eles caminham para ti e torcem assim a cabeça, que tu percebes que... Há uma coisa que isso dá-me sempre vontade de chorar, porque há uma coisa que eu digo sempre a eles, falo com eles e pergunto, eu espero que sejas feliz aqui. É isso que eu quero, é que sejas feliz aqui. Estás feliz? E eles dão a patinha e dão ao rabo e eu sinto isso. Oh, amor. Que amor. Eu quero ir à tua quinta, tu patinha. Vai. Um ponto, contraponto, dá-me um argumento que a conversar é que a gente se entende. Um sim, outro não, mais razão, mais coração. Mas a conversar é que a gente se entende. Um ponto, contraponto, dá-me um argumento que a conversar é que a gente se entende.